Bom pessoal, meu nome é Fabiano Pessoa e eu vou tentar explicar para vocês uma questão. Eu vou separando os vídeos, né, para ficar mais leve. Eu vou explicar para você a primeira questão de matemática aplicada ao concurso da Petrobras, Processo Seletivo Público 2014.2, nível médio, e foi aplicada a todos os cargos de nível médio. E esse aqui é a primeira questão de matemática, o item 11, né? Tentar explicar de forma simplificada, tentar ser mais detalhista nos termos para quem não estudou o assunto, não está por dentro do assunto, poder pegar e, enfim, pesquisar pela internet. Bom, vou falar rapidinho aqui, né? A questão número 11, o item fala assim, né? A sentença fala: seja P, vocês estão vendo o mouse, né? Seja P igual a, abre chave, né? X, esse é o símbolozinho pertence. Esse N aqui, você tem N, você vê aqui nas alternativas, tem Z e tem R, né? Bom, o N esse N aqui estilizado, ele está relacionado ao conjunto dos números naturais. Esse Z aqui, ele está relacionado ao conjunto dos números inteiros. E esse R está relacionado ao conjunto dos números reais. Tá bom? Quem já sabe, por favor, me perdoe aí, releve um pouco, né? Para eu tentar explicar para todo mundo. Bom, aqui está dizendo, o conjunto dos números naturais, esse Z inteiro e o R real, né? Eu já falei. Bom, esses conjuntos, o conjunto natural é o que a gente conhece, né? São os primeiros conjuntos que você estuda lá no ensino fundamental, é o 0, 1, 2, 3. Deixa eu tentar botar aqui para vocês poderem. Então, o conjunto dos números naturais, desculpa o garrancho, minha letra não é assim não, tá? Porque eu estou no mouse, não estou sem mesa digitalizadora. Então, vocês me desculpem aí qualquer coisa. Eu vou tentar explicar assim. Bom, ele é o 0, tá bom? Ele é o 1, ele é o 2, o 3, o 4, tá bom? Assim vai, tá? Vou botar aqui. E assim vai, 10 até infinito. Dessa forma, tá bom? Então, esse é o conjunto dos números naturais. Bom, o conjunto dos números inteiros, ele é um pouquinho maior. Por quê? Porque você vai contemplar também os números que são negativos, aqueles que representam dívida. Então, você tem 1, menos 1. Vou contar aqui. Aqui ele vai para infinito, tá? Então ele vai para infinito. O inteiro vai para infinito, tanto para a esquerda quanto para a direita. Tá bom? Pessoal que fez aí, terminou o segundo grau, mesmo que não tá por dentro exatamente, mas tem uma noção. Bom, então esse aqui é o conjunto dos números. É o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3. O conjunto dos números inteiros. Menos 1, menos 2, ele vai para infinito também, né? Se eu posso começar por menos infinito e menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinito. Então ele tem infinito aqui. Tá bom? E ele tem menos infinito aqui. E no naturais não, ele é só mais infinito aqui, tá bom? Bom, beleza. E uma das alternativas, vou até olhar aqui, confirmar ela mesma, né? Só a alternativa E apresentava como uma alternativa de solução também o conjunto dos números reais, né? Reais aqui, bonitinho, R bonitinho. Bom, o conjunto dos números reais, ele tem um número bem maior de elementos. Por quê? Ele vem aqui, ó. Vou pegar só menos 1 para poder explicar para vocês. Aqui eu vou pegar só um elemento, menos 1 meio,
0, 1, meio, tá bom? E 1. Só para tentar explicar para vocês que eu não consigo representar todos os elementos do conjunto dos números reais, tá bom? Por quê? Porque o conjunto dos números reais, eu vou só explicar um pouquinho, porque é a última alternativa e vai cancelar a última alternativa. Ele é todo número, toda grandeza, toda quantidade que eu consigo representar, por um número, tá bom? Tentei escrever um A aqui, viu? Sobre um outro número, tentei escrever um B, mais ou menos, né? É qualquer número do tipo assim, A sobre B, em que A, meu A, e B, vou botar um, e B, sejam pertencentes ao conjunto dos números inteiros. Então, se eu pegar um número qualquer aqui, ó, esse menos 1, e colocar ele dividido por 1, ele também vai representar o mesmo número inteiro. Então, se vocês verificarem, você vê que o número real, eu consigo, através do número real, colocar todos os números inteiros. Porque se eu dividir qualquer número por 1, ele vai estar na forma A sobre B, em que A e B são inteiros. Certo? Se eu pegar, por exemplo, os números naturais, eu consigo colocar ele dentro dos números inteiros. Tá vendo? 0, 0, 1, 1, 2, 2 e assim sucessivamente. Então, até aqui, todos esses números estão dentro dos outros. Então, a começar pelo inteiro, o número inteiro, o natural está dentro do inteiro, o inteiro está dentro do real, e essa é a lógica do conjunto. Então, se eu for fazer isso em diagrama de vinho, ou vinha, né? Acho que está certo, vinha. Eu posso simbolizar isso aqui, ó. Posso dizer que o conjunto dos números naturais, ele é um subconjunto dos números inteiros. Eita! Tá certo. Conjunto dos números inteiros, tá bom? Deu um pau aqui, peraí. Conjunto dos números inteiros, tá bom? Que é também, e aqui o subconjunto dos números reais. Tá bom? Bom, lá no segundo grau, vocês vão aprender também que tem um conjunto de números que não faz parte de nada, ele é isolado. E fica lá antissocial, que é o conjunto dos números irracionais. A gente não vai tratar aqui porque não é a alternativa do problema. Bom, só para você ter uma ideia mais ou menos do que a gente está falando, se situar mais ou menos no problema. Bom, aqui a alternativa, voltando à alternativa, né? Seja P o conjunto X pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que X é menor que 9. Dentre os conjuntos abaixo, o único que é realmente subconjunto de P é... Vamos olhar agora para a alternativa A, né? Na alternativa A, ele está dizendo o seguinte: X pertence ao conjunto dos números naturais, tal que 2 é menor que X, X é menor que 9. Então, para quem está muito acostumado, dá para... De cara você consegue ver, mas para quem não está, não é tão fácil, não deve ser tão fácil assim, né? Então deixa eu dar uma recuada aqui rápida. Na alternativa A, ele está falando o seguinte: alternativa A tá assim, né? X pertence ao conjunto dos números naturais, tal que 2 é menor ou igual a X,
x é menor ou igual a 9. Bom, e o nosso problema diz que o conjunto P é qualquer conjunto x pertencente a n, tal que x é menor que 9. Aqui dá para fazer logo. P é o conjunto maior, né? É x pertencente a n, tal que x é menor que 9. Menor que 9. Bem, continuando. Alternativa A, né? Ele está apresentando como solução esse conjunto aqui. Bom, concluir aqui. Ele está dizendo o seguinte: esse conjunto, alternativa A, é subconjunto de P. Deixa eu só apagar aqui porque teve um rapidinho aqui. Pronto. Não é legal que isso acontece. Aperta na área. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Resolvido. X é menor que 9. Olha só. Eu vou tentar representar o conjunto P, né? Ele está dizendo o seguinte, que x, qualquer número natural com x, qualquer valor da variável menor que 9 pertence a esse conjunto. Então, se eu for tentar representar o conjunto no campo, no domínio, né? Enfim, não falei domínio, mas na área, no domínio, né? Que ele está representado seria esse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Não 9, por quê? Porque o 9 é igual... Se x fosse igual a 9, ele não poderia fazer parte desse conjunto, porque a sentença diz que x tem que ser menor que 9. Então eu tenho que encerrar aqui, né? Então o meu conjunto é esse, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é o conjunto, esse conjunto aqui, tá bom? Esse conjunto aqui é o conjunto P, tá certo? Na alternativa A, ela não pode estar, se ela bateu na trave, por quê? Porque a alternativa A diz o seguinte, que o conjunto, esse subconjunto, ele é também natural, ou seja, ele tem todos os elementos que configuram o conjunto dos números naturais. Ele está limitado entre 2 e 9, mas ele é feito pela interseção de duas desigualdades, olha, tá vendo? Ele está dizendo assim, olha só, 2 é menor que ou igual a x, ou seja, deixa eu puxar aqui, ó, foi mal. Se eu puxar aqui, ó, ele está dizendo o seguinte, que nessa primeira sentença, 2 é menor ou igual a x. Se 2 é menor ou igual a x, então x é maior ou igual a 2. Estou invertendo, tá bom? Mas você repara que o 2, a setinha sempre está apontando para o 2, tá? Quando você for fazer essa troca, você tem que tentar para isso. E a outra está dizendo o seguinte, aqui, ó. A outra sentença está dizendo que o quê? Que x é menor ou igual a 9. Tá bom? Então, se eu for escolher ele aqui, ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar entre 2, contendo 2, e 9, contendo 9. Ou seja, ficou por aí um elemento aqui que não está pertencente ao conjunto dos números do problema, do conjunto da alternativa P. Esse aqui seria
anularia essa possibilidade. Certo? Por conta disso. Bom, e aí a gente já, seguindo essa mesma linha de raciocínio, ele expressou aqui o B. Bom, as outras alternativas, tanto essas aqui são muito limitantes. A alternativa da primeira foi bem limitante, mas o outro diz o seguinte: qualquer é subconjunto do conjunto abaixo, dentre os conjuntos abaixo, o único que é subconjunto de P, ou seja, o único que está dentro de P. O B, x pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que x é maior que 4. X maior que 4, qualquer conjunto x natural maior que 4 pertence a esse conjunto que ele descreveu aqui, tá bom? Ou seja, o 10, o 11, o 20, o 30, o 40, o número 40. Então, esses números, eles não estão representados, não são representantes de P, porque P está dizendo o seguinte, que x tem que ser menor que 9. E esse conjunto aqui está dizendo qualquer x maior que 4. Então, qualquer x maior que 4. Vou botar aqui para você. Ele diz assim, ó. X, o B, né? Está dizendo assim, x maior é natural, tal que x maior que 4. X maior que 4, natural maior que 4, qualquer coisa maior que 4, sendo natural, 5, 6, 7, também poderia ser 20, 30. Só que veja bem, olha, esses números eles não estão representados no conjunto P, tá vendo? Ele está dizendo que x, qualquer conjunto x natural, quando x é menor que 9. Só lembrando, não sei se eu falei, mas olha só, o menor número natural possível expresso é o 0, tá bom? Então ele na verdade está expressando esse conjunto aqui, ó, 0 até 8. Ou seja, quando o x não é igual a 9, ele ainda continua sendo menor que 9. Então essa alternativa aqui, a A, já falei que estava errado, por conta da presença do 9, que não tem 9, aqui tem 9. O B, por causa que bota valores infinitos aqui, né? Vou até dar uma... Bota valores infinitos aqui, pode ser 20, pode ser 30, e aí por aí vai. Então, aqui o C, né? Bom, a alternativa C, ele está falando agora com dos números inteiros. Bom, pela definição que eu falei para vocês, ó, que é o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8 eram na verdade a definição do conjunto P, tá bom? Né? Fica claro que o menos 1, ele não está aqui, tá vendo? Ele não está aqui, porque o número inteiro ele contempla os números negativos, os números naturais não contemplam os números negativos. O conjunto formado por esses elementos aqui seria menos 1. Perdão, ele não contemplaria menos 1. Olha a minha aqui, deixa eu deletar. Ele não contemplaria menos 1, seria a partir de menos 2. Perdão, 0. Não contemplaria. Isso, não contemplaria. Não contemplaria menos 1. O menos 1 não contemplaria x, mas veja bem. Esse menos 1 aqui, o que ele está falando? Deixa eu tirar aqui. Ele está dizendo que menos 1 é menor que x. Menos 1 é menor que x. Menos 1 é menor que x não pode ser igual a x. Então, isso aqui valeria isso aqui, ó. X maior que menos 1. Então, se eu botar aqui, eu não estou falando do elemento, só estou pegando só a reta numérica aqui. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. São todos os números inteiros. Menos 1 não pertence ao conjunto, está vendo aqui. Só que você veja o seguinte. A sentença está dizendo o seguinte, que x menos 1
é menor que x. Qualquer valor da variável x cujo menos 1 seja menor que ele. Então, menos 1 é menor que 0. Não é isso? Menos 1 é menor que 1. Menos 1 é menor que 2. Menos 1 é menor que 3. Ao mesmo tempo, ele tem que atender também a outra possibilidade. A outra possibilidade. Que é o que? X menor que 4. X menor que 4 não contempla 4. Então, x é 0 é menor que 4, sim. 1 é menor que 4, sim. 2 é menor que 4, sim. 3 é menor que 4, sim. 4 não é menor que 4. 4 é igual a 4. Então, olha aqui, ó. Esse conjunto aqui, 0, 1, 2 e 3, ele está bem aqui dentro, tá vendo? 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. Pareceu muito que seria o item A por conta do intervalo, mas o fato de x poder ser igual a 9 na alternativa A e esse 9 não está dentro de P, anulou a questão A, certo? A questão B ia infinito,